Boa preparação está ligada diretamente com o conhecimento, e nessa aula você vai aprender sobre as faltas eliminatórias graves, médias e leves que você será avaliado no dia da sua prova prática do Detran. Então vem comigo para ter bastante conhecimento. Começando então, para nós entendermos aqui as faltas que você será analisado, será avaliado no dia da sua prova prática para a categoria B, tá bem? Nós estamos falando aqui, o nosso foco é sempre a primeira habilitação, então sempre que eu fizer alguma menção sobre isso, vai ser sim sobre a categoria B. Bem, faltas eliminatórias. Estamos aqui iniciando pelas faltas eliminatórias, o próprio nome já diz, né? Elimina, game over, acabou. Qualquer um destes erros aqui que um candidato cometa, ele já está automaticamente, instantaneamente, fora da prova. Primeiro, desobedecer a sinalização semafórica e de parada obrigatória, ou seja, avançar o sinal vermelho, ou então aquela simples placa de parada obrigatória, que é o erro de muitos alunos, e muitos que cometem esse erro são pessoas que já dirigem, né, já chegaram na autoescola já com algum conhecimento. Então, aquela placa de pare, aquela placa vermelha, parada obrigatória, mesmo que você se aproxime dela e ela esteja lá no cruzamento, não tem ninguém chegando, os alunos fazem isso, simplesmente diminui a velocidade, olha um pouquinho e continua, que aprovou. Ou seja, parada obrigatória tem que parar mesmo. Avançar sobre o meio-fio, subir mesmo com o carro no meio-fio. Inclusive, em alguns estados, é permitido que o aluno, na hora de fazer a baliza, ele toque com o carro no meio-fio. Existe uma discussão muito grande no meio sobre isso, né? Porque com o tempo você começa a cortar pneu, você começa a deixar ali o meio-fio, né, a guia torta, enfim. Outros estados não permitem isso. Existe uma linha que ela estaria, então, simbolizando o meio-fio. Porém, avançar, subir no meio-fio, aí sim é falta eliminatória. Não colocar o veículo na área balizada, no máximo 3 tentativas, no tempo estabelecido. Esse tempo também tem uma variação em alguns estados. Por exemplo, Rio de Janeiro, você tem um tempo determinado de 3 minutos para você colocar o carro na vaga. Porém, o tempo de quando você vai sair, quando é manobra de saída da baliza, já não está mais contando o tempo. Outros estados, você tem lá 4 minutos para colocar o carro na baliza e tirar. Mas, enfim, de acordo aí com a sua realidade, com o seu estado, não colocar o carro na baliza no tempo determinado, também falta eliminatória. Avançar sobre o balizamento, ou seja, encostar na baliza, não precisa nem derrubar a baliza, e sim apenas encostar nela, também já é uma falta eliminatória. Transitar na contramão, não completar a realização de todas as etapas do exame, de repente uma situação que você teria que entrar numa rua, você passa direto, né? Ou então você, na hora de entrar para a baliza, você esquece, passa direto, enfim, não completar alguma etapa do exame que já é pré-determinado antes. Avançar a via preferencial, provocar acidente durante a realização do exame, isso aqui acho que é uma coisa meio que até óbvia, né? Exceder a velocidade regulamentada na via, por isso que é importante, lógico, você vai treinar aí na sua área de exame, no seu percurso de prova, você ficar sempre atento ali, sempre atenta às placas de trânsito, às placas de velocidade. E no dia da prova, não deixar exceder essa velocidade. Cometer qualquer outra infração de natureza gravíssima, que nós vamos também aprender mais sobre isso futuramente. Bem, agora as faltas graves. Você perde 3 pontos nas faltas graves. Falta grave é o máximo que você pode errar no dia da prova. Ou seja, no dia da prova você só pode perder 3 pontinhos. Então, se você somar mais do que isso, 4 pontinhos já era. Se você cometer qualquer uma dessas infrações aqui, você já não pode errar mais nada. Vamos ver quais são. Desobedecer a sinalização da via ou ao agente da autorização, da autoridade de trânsito, no caso, o agente de trânsito, o guarda. Não observar as regras de ultrapassagem ou mudança de direção. Não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo, ou ainda quando o pedestre não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. Então, atento a isso. Você para lá no semáforo, por mais que ele fique verde e ainda tem pessoas atravessando na faixa, deixe que elas concluam. Outra coisa também, o seu instrutor vai ensinar isso para você, tenho certeza. Sempre que aí no seu percurso de prova, e sempre tem faixa de pedestre, fica atento a isso. Quando o seu veículo estiver se aproximando da faixa, já fica atento ali nas laterais, nas duas calçadas, nos dois lados, se já não tem nenhum pedestre se aproximando da faixa. Porque, de repente, tem muitos que fazem assim, simplesmente vira e pula para cima da faixa. Então, cuidado com isso.
né, na hora de fazer suas aulas, atento. Onde houver faixa de pedestre, sempre reduz um pouquinho a velocidade bem antes, já observa ali ao redor se tem alguém, de repente, vai que atravessa do nada. Manter a porta aberta ou semi-aberta durante o percurso ou parte dele. Isso aqui, por isso que lá na aula prática da baliza, nos vídeos da baliza, eu ensino você a fechar a porta mesmo com propriedade, que eu digo, né? Fecha a porta, confere se está fechada. Não sinalizar, deixa eu marcar aqui, não sinalizar com antecedência a manobra pretendida, ou seja, esquecer de ligar a seta, né, o pisca. Não usar devidamente o cinto de segurança. Só que nas faltas graves, só que nesse pequeno quadrinho, o candidato pode ser reprovado até mesmo antes de ligar o carro. Teve um exemplo? Entrou no carro, não fechou bem a porta ficou um pouquinho aberta. E deu a partida, iniciou a prova, esqueceu de colocar o cinto de segurança. Ou seja, reprovou, mesmo antes de iniciar ali mesmo devidamente a avaliação. Perder o controle da direção do veículo, em movimento, ou cometer qualquer outra infração de natureza grave. Agora, as faltas médias, as faltas de 2 pontos. Só tirar essa telinha daqui, que está na frente. Ótimo, voltar com a minha caneta. Peguei. Então, tá aqui, faltas médias, 2 pontos. Né? Executar percurso da prova no todo ou parte dele sem estar com o freio de mão inteiramente livre. Por isso, também na aula da baliza, a gente sempre explica, baixar bem o freio de mão. Inclusive, lá no painel tem uma luzinha vermelha, é bom ficar atento se essa luzinha não ficou acesa. Porque às vezes você vai baixar o freio de mão, ou então o carro da autoescola para ser um carrinho mais velhinho e tal, então requer certos cuidados. Coloca mesmo o freio de mão bem para baixo e observa se no painel a luzinha ficou apagada. Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local. Por exemplo, não quer dizer que você vai exceder o excesso de velocidade da via, mas, por mais que aquela via que você esteja, seja, por exemplo, 40 por hora, você pode andar em 40, mas vai que está chovendo muito, ou tem uma passeata, tem alguma coisa, alguma condição adversa que não permite que você ande nem aos 40. Então, atenção a isso. Interromper o funcionamento do motor, do veículo, sem justa razão. Ou seja, do nada desligar o carro. Tem alguns candidatos que eu já vi bastante, e quando termina a baliza, esquece e desliga o carro. Então, o carro só se desliga quando a prova termina, quando você faz todo o percurso de prova, tudo, quando fala assim, ó, acabou sua prova, parabéns, você passou. Aí você vai lá, desliga o carro. Fazer conversão incorretamente, ou seja, virar uma esquina de repente, vira uma esquina, sobe com um pouquinho no carro numa área proibida, ou então faz a esquina e descontrola nesse momento, vai lá na contramão. Usar buzina sem necessidade ou local proibido. Dia da prova, passa um colega, buzina. Faça isso não. Passa em frente ao hospital, buzina. Desengrenar o veículo em declives. Isso aqui é o chamado ponto morto, alguns conhecem como banguela, e é um erro muito comum em alunos que já dirigem, que chegam na autoescola já com conhecimento, já tem carro, que só não tem a carteira, só falta a carteira, só falta só um pouquinho, né? E aí o hábito de colocar o carro no ponto morto com ele em movimento. Não se coloca o carro em ponto morto em momento nenhum, apenas também quando a prova termina. Colocar o veículo em movimento, deixa eu marcar aqui, colocar o veículo em movimento e observar as cautelas necessárias. Na prática seria assim, pois você vai iniciar a prova, se a sua prova começa pela baliza, na hora de colocar o carro em movimento, por mais que você vai fazer uma baliza para a direita, vou pegar aqui o exemplo do Rio de Janeiro, o aluno pega o carro um pouquinho antes da baliza, ele tem que basicamente ir reto e ir para a direita, para poder fazer a baliza para a direita. Mas antes de colocar o carro em movimento, é sempre bom, eu uso muito uma expressão chamada PEC pelo excesso. É sempre bom, nesse momento, na hora de colocar o carro em movimento, olha aqui pelo retrovisor esquerdo, o retrovisor do motorista, olha para ele e dá aquela olhadinha também assim para o lado, para trás, para ter certeza de que há um momento de segurança para você sair com o carro. Pronto, aqui, deixa eu marcar de novo, usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal do freio nas frenagens, atento a isso. O carro tem que sempre, na hora de fazer uma frenagem, você está ali no percurso de prova, vai passar um pedestre na faixa. Então, primeiro o pezinho no freio, depois na embreagem. Lembra que tem examinador do seu lado, ele vai ficar aí ligado, atento a isso. Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro também, o que eu falei agora há pouco. Não se coloca o carro em ponto neutro, em ponto morto, em movimento, em situação nenhuma. Engrenar ou utilizar marchas de maneira incorreta. Passar a marcha errada, arranhar a marcha, ou cometer qualquer outra infração de natureza média. As faltas leves são faltas de apenas um pontinho, mas lembre-se que de grão em grão a galinha enche o papo. Primeiro, provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado. Está lá tão assim, tão ansioso, tão nervoso, né, que fica balançando o veículo, fica balançando o volante.
Perde um pontinho. Deixa eu marcar aqui, senão me perco. Ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor, não ajustar devidamente os espelhos retrovisores. Por isso, que quando você vai iniciar a prova, vou lembrar, só conta o tempo a partir do momento que você dá partida no carro. Aquele momento que você está entrando no carro, está ali cumprimentando o examinador, está usando aquele seu sorriso simpático, está respirando fundo para se acalmar, não está contando tempo. Então, entrou no carro, fecha bem a porta e faz a sequência. Banco, espelho, cinto. Faça isso com calma e o seu tempo ali não está contando, está ok. Agora, a partir do momento que você deu partida no carro, está contando o tempo. Ou seja, cuidado para não esquecer aí banco, espelho, cinto. Marcar aqui. Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado em movimento. Também é um erro muito comum de pessoas que já dirigem. Descansar o pé no pedal da embreagem. O pedal da embreagem é o seguinte: você usou, engatou a marcha, ou fez meia embreagem, depois que você não está mais usando ele, seja qual for a situação, você tira o pé. Você não precisa ficar com o pé apoiado em cima dele. Marcando aqui, utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo. Dar partida no veículo com a engrenagem de tração ligada, tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro. Aqui são dois extremos. Dar partida com o veículo com a engrenagem de tração ligada, ou seja, o carro está lá com a primeira marcha engatada, você vai dar partida, o carro dá aquele pulo. Por isso que a gente orienta, na hora de você dar partida no carro, para iniciar sua prova, embora eu não conheço nenhum instrutor que não faça isso, ele deixe mesmo ali o carro já no ponto neutro para você não cometer esse erro. Mas muitos carros hoje, dos mais modernos, ele só vai dar partida quando você apertar o pedal da embreagem. Então, para evitar qualquer situação, para cometer esse erro, eu sempre recomendo: vai dar partida no carro, pé no freio, pé na embreagem e dá partida. Ou então, acelerar o carro está ligado, você acha que colocou a primeira marcha para o carro andar, mas não colocou, ou colocou a marcha ré. E acelera e o carro dá aquele grito e não anda. Tá bem? Menos um pontinho. Ou cometer qualquer outra infração de natureza leve. Eu vou deixar anexado aqui nessa aula o PDF dessa folha, dessa ficha de avaliação, para você depois aí, com calma, estudar isso direitinho. Então, recado dado. Fica atento, fica atenta, que no dia da sua prova você vai ser avaliado nesses quesitos. Um abraço e até a próxima aula.